Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de resistência elétrica. Como eu prometi para vocês, temos alguns exercícios para fazer que ficaram pendurados da aula passada. Tentei fazer tudo de uma vez só, mas o vídeo ficou com 26 minutos, o que ninguém merece, e eu tive que correr um pouco para fazer, o que nunca é bom para uma aula, né? Então vamos com calma aqui, separando esses exercícios para poder consolidar o conhecimento já discutido na aula anterior, combinado? Bem, uma resistência de 100 ohms, está ela aqui desenhadinha já, e está colocado sobre uma DDP de 200 volts. Qual será a intensidade da corrente elétrica? Então estou querendo saber o valor de I e qual vai ser a potência dissipada pelo famoso efeito Joule. Tranquilaço, pessoal? Então vamos lá. Bem, para eu saber a intensidade de corrente, a gente viu DDP é igual a intensidade de corrente dividido pela resistência. Então a DDP de 200 volts, intensidade de corrente é o que eu quero saber, com uma resistência de 100 ohms. Cortando um montão de zero aí, minha intensidade de corrente vai ser de 2 amperes. Tranquilaço, pessoal? Bem, para eu saber a potência, vou botar todo o formulário dela aqui, que são 3 fórmulas básicas. Potência é igual ao I ao quadrado vezes resistência, ou U ao quadrado dividido por R, que inclusive foi o que eu usei para matar a questão que eu discuti na aula anterior, beleza? Então você pode escolher qual desses você pode usar. No caso aqui, eu já tenho a DDP e eu já tenho a intensidade de corrente, por que não o I? Então a potência vai ser igual a DDP 200 vezes a intensidade de corrente 2. Então minha potência vai ser igual a 400 watts. Tranquilaço, pessoal? Beleza! Vida que segue. Bem, uma questão de gráfico. Você está vendo aí um gráfico entre a DDP e a intensidade de corrente. Se ele é linear, esse resistor é ômico. Se ele não fosse, teria um aspecto, por exemplo, assim, que não obedeceria o quê? Que U é igual a IR. Então, sim, o seu resistor aí, ele é ômico justamente porque é linear. Tranquilaço, pessoal? Não vou deixar aqui o que eu preciso para matar a questão. Primeiro, o seguinte, quem é fixo aí nessa história é justamente a resistência. Então vamos matar essa questão aqui de baixo para cima. Já disse que ele é ômico, porque o gráfico entre a DDP e a intensidade de corrente é linear. Agora vamos calcular a resistência, não vamos? Então basta escolher aqui parâmetro que já tenha tudo, por exemplo, logo essa primeira medida. Então minha DDP é de 4 volts, a intensidade de corrente 0,4 ampere, fazendo com que a minha resistência seja 4 dividido por 0,4, 10 ohms. Tranquilaço, pessoal? Então tá aqui 10 ohms. Qual o valor da DDP V? Ficou facílimo, porque se ele é 10 ohms multiplicado por 0,8 ampere, essa DDP aqui, ó, vai, eu botei V, né? Então eu vou botar V aqui para ficar igual, vai ser igual a 8 volts. Eu não gosto de usar V justamente porque confunde a unidade com a grandeza, né? Pera aí, a grandeza, melhor dizendo, com unidade, né? Tanto confunde que eu estou confundindo aqui. Eu não gosto. Prefiro usar a DDP com U para a grandeza e a unidade em volts. Eu acho que fica menos confuso. Mas enfim, como vocês vão ver isso, livros que usam V e livros que usam U, ou livros até que usam DDP para diferença de potencial, é bom saber tudo. Legal? Intensidade de corrente, ou seja, aqui ficou facinho, né? Porque eu tô dividindo por 10, 12 por 10, dá 1,2. Mas vou fazer bonitinho aqui, ó. DDP de 12, resistência é 10. Quanto é que vai ser I? Como eu já falei para vocês, 1,2 ampere. Fazendo com que tanto essas medidas quanto essas medidas aqui, no eixo horizontal como vertical, compreendam progressões aritméticas. Tranquilaço, pessoal?
Vida que segue. 1 quilo de água está a 5 graus Celsius. Opa, a gente vai usar aquela brincadeira de Q é igual a MC delta θ. Tá pintando isso aí nessa questão, concorda comigo? Mas eu vou deixar para o final. Está em contato com uma resistência de 2 ohms, na qual passa uma corrente de 2,5. Bem, a isso aqui eu tenho como calcular a potência, né? Porque a potência vai ser o quê? Intensidade de corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. Se você esqueceu, olha aqui as possibilidades que você tem. Já trabalhamos com o I nessa questão, aqui justamente essa. Já trabalhamos com essa daqui. O texto, a questão morre. Beleza, pessoal? A última é um fio de 20 metros, tem uma seção transversal de 2 milímetros quadrados, está com uma DDP de 100 volts, gerando uma corrente de 10 amperes. Qual é a resistividade? Opa, vamos trabalhar com aquela, né? Rho, resistência é igual ao Rho, que é resistividade, comprimento dividido por área. Só que eu tenho um problema aqui, ó. Milímetros quadrados e metros. A gente vai ter que tomar cuidado com a conversão, tá? Deixei um macetinho aí para poder facilitar a vida de vocês. E quanto à resistência, ó? U é igual a IR. Vou botar com R maiúsculo para não confundir, porque é a mesmíssima resistência, combinado? A DDP de 100 volts. Opa, tá aqui. Intensidade de corrente, 10 amperes. Então, a minha resistência vai ser igual a 10 ohms. Bateu com o mesmo número do exercício anterior. Então, vou substituir aqui, 10 ohms. Resistividade é o que eu quero saber, o que ele está perguntando aqui. Qual é a resistividade do material? Comprimento, 20 metros, beleza. Área, 2, opa, se eu deixar essa conta assim eu vou me arrebentar. Sabe por quê? Porque 2 milímetros quadrados, eu tenho que passar para o sistema internacional, eu tenho que passar por metro quadrado. Caramba, tem uma taxa de conversão aqui que se você não colocar, você vai dançar. Então, eu deixei separado na página seguinte 2 formas da gente enxergar isso. A primeira é geométrica, que eu acho que é mais fácil, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, vai ajudar vocês a visualizarem isso. Eu tenho um quadrado de 1 metro por 1 metro e um quadradinho de 1 milímetro por milímetro aqui. Tá bem fora de escala, né? Porque teria que ser 1000 vezes menor. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então, quantos quadradinhos cabem aqui em linha? 1000, que é 10 ao cubo. E aqui em linha, se eu juntar todos eles, vai dar 1000. Então, se eu quiser ladrilhar isso aqui com 1, eu vou ter 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, então 10 à sexta. Então, 10 à sexta milímetros quadrados é igual a 1 metro quadrado. Tranquilaço? A outra coisa que você tem para pensar é o seguinte, ó. 1 milímetro quadrado. Eu quero pensar em termos de metro, tá? O que eu tenho? 10 elevado a menos 3 metros é 1 milímetro. Quando eu elevo ao quadrado, o que eu vou ter? 10, aí 2 vezes 3, menos 6. Metros quadrados. Então, só que isso aqui é um quadrado de um lado de 1 milímetro. Então, 1 milímetro quadrado vai corresponder a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, você pode pensar em termos geométricos, que é essa confusão toda aqui, ou simplesmente, na hora de fazer a conta, elevar ao quadrado para achar o 10 a menos 6 aqui. Enxergaram? Beleza. Então, 1 milímetro quadrado é 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, ó, vou botar metro quadrado aqui e vou botar metro aqui. Vou botar os ohms aqui também para poder vocês verem como é que fica a unidade no final, tá? Então, a minha resistividade vai ser 2 vezes 10, 20, vezes 10 a menos 6 ohms, metros quadrados, ó, multiplicando tudo isso aqui, dividido por 20 metros. Então, 20 com 20 vão embora, vai dar 1 metro quadrado por metro, vai embora também. Então, a minha resistividade vai ser 1 vezes 10 a menos 6 ohms multiplicados por metros. Legal? Bem,
Então, tem alguns macetes de conversão aqui, né? A forma prática de fazer, né, é algébrica. Então, ó, 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados corresponde a 1 milímetro quadrado. É essa conta aqui que a gente fez em separado. Só que quando você enxerga ela geometricamente, fica muito mais fácil de você perceber isso. Inclusive a possibilidade de fazer o quadradão e o quadradinho e fazer as contas também. Nada impede que você faça isso aqui durante uma prova. Bem, isso tudo dito, pessoal, fica como sempre, aquele abraço.